Senhoras e senhores, estamos de volta. Sejam todos bem-vindos para mais um episódio do podcast Juntos na Mesa. Vai chegando aí, vai se acomodando. Você que está aí no seu sofá, ou você está na sua cama, ou você está no carro, no trabalho. Não importa, a mesa tem lugar para todo mundo. Você é super bem-vindo aqui. Sejam todos bem-vindos aí, anfitriões. Obrigado. Vini e Cauê, mais uma vez aqui na mesa. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais um episódio com mais uma convidada especial que a gente já vai apresentar aqui para vocês. Mas antes de mais nada, daqui a pouco vocês vão estar falando e gravar um vídeo e a gente vai pôr aqui dos recadinhos que são super importantes para que a gente continue, promoção. Né? Da promoção. Vini, quer comentar um pouquinho? O Cauê ele aprendeu no último episódio. Aprendeu, eu vi. Ele aprendeu. Hoje de manhã eu tava numa reunião com a produção, por isso que eu cheguei atrasado, né? Gostaram, né? Tava na reunião com a produção e ela falou assim: Vinícius, seguinte, ó, o projeto continua aqui, tá? O like continua de graça e quem comentar ainda ganha oração. Olha só que promoção incrível e você não pode perder. Então já vai sentando o dedo no like, comenta muito pra gente estar orando pela sua vida, tá? E não esquece de compartilhar com o seu pai, com a sua mãe, com os seus amigos, com o pessoal do trabalho, da faculdade, da escola, que nem o que eu falo com o periquito, papagaio. Compartilha com todo mundo aí, que eu tenho certeza que vai edificar a vida de alguém. Exato, exatamente. A gente tem Instagram? Temos no Instagram, estamos lá no Instagram como @Juntos na Mesa, estamos no Facebook como podcast Juntos na Mesa, tá? Então sigam a gente nas redes sociais, acompanham lá, a gente coloca alguns cortes, reels, compartilhe também para ajudar a gente a engajar, que a gente tá precisando. Aí estamos no Spotify também como podcast Juntos na Mesa. Então, quando a gente se preocupa, para você não ter que assistir dirigindo, você pode ouvir dirigindo. Exatamente. Nós não queremos causar acidentes. Exatamente. E ainda economiza dados do celular, né? Porque vai puxar só o áudio, não o vídeo, então economiza a internet. Podcast completo, né? É sensacional. Sustentável. Sustentável, seguro, cara, incrível. Então é isso, recadinhos super dados aqui. E a gente tem a honra de apresentar uma convidada, como o Cauê estava comentando um pouquinho antes da gente começar aqui, que foi uma resposta de oração para esse podcast. E a gente tem certeza que vai abençoar muito a sua vida. Sem mais delongas, a gente queria apresentar aqui para vocês Rose Assunção, Terapeuta TRG, da Igreja Batista em Vila Euro. Seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vindo. Deus abençoe. Muito obrigada. A gente tem o privilégio de receber você aqui nessa mesa. Como a gente comentou, um bate-papo, um chazinho da tarde. Fique à vontade para compartilhar tudo aquilo que Deus tem falado ao seu coração a respeito do seu trabalho, que tem abençoado muitas vidas. Então a gente tem uma alegria imensa aqui de estar recebendo. A gente estava no pré-podcast aqui já gastando a convidada, já gastando cartucho aqui. E aí caralho, tem que falar isso, não. A gente tá gravando porque é de muita utilidade pública. As pessoas precisam ouvir isso sobre o que a terapia faz, sobre o que a saúde mental é bom para nós. Então, igual o Rafa falou, você é resposta de oração para nós. A gente sempre comentou, a gente trouxe várias pessoas, mas a gente queria entrar em algumas áreas sobre saúde mental, sobre psiquiatria, sobre psicologia, sobre o que isso cristãos têm impactado nessas áreas, sabe? Então, é resposta de oração. Agradeço ao nosso amigo Roberto Assunção por ter indicado, foi indicação dele, a irmã do nosso querido Roberto também. Então, obrigado mais uma vez por você estar aqui. Vai ser um bate-papo sensacional, um bate-papo muito proveitoso, muito edificante, e que Deus possa falar no nosso coração e possa falar no coração de todas as pessoas também. Amém. Isso mesmo. Estou muito feliz de estar aqui, né? E é muito bom estar falando sobre esse assunto, né? Porque a gente viveu aí uma pandemia, né? E o aumento foi assim gritante pós-pandemia, problemas emocionais, né? Problemas de cunho emocional, né? Em todas as áreas, né? Depressão, ansiedade, aquela insegurança do que vai acontecer, como vai acontecer, né? E isso afetou muito as pessoas, né? E cresceu muito. Isso não é só adulto, né? A gente tem visto, né? Eu tenho atendido crianças com síndrome do pânico, crianças com problemas emocionais. E é uma somatória,
de coisas, né, que acontecem e que a criança vai também tendo isso. Então, é muito importante falar sobre esses assuntos, principalmente no meio evangélico, né? É, isso aí. Principalmente para o povo cristão. Com certeza. Então, você que está assistindo, fique ligado. Antes da gente dar início, a gente está super ansioso aqui para esse bate-papo. A gente vai fazer uma oração super breve e a gente já começa aqui, amém? Eu faço hoje. Faço as honras. Senhor, meu Deus, nós queremos te agradecer, Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui mais uma vez nessa mesa, Senhor, para falar do teu amor, para falar da tua graça, Senhor, da tua misericórdia pelas nossas vidas, Senhor. Te louvamos, te agradecemos, Senhor. Estamos com o nosso coração muito grato, Pai, porque nós sabemos que a sua obra não para e nós nos colocamos à disposição para fazer essa obra, Senhor. Abençoe a vida da nossa convidada, Rose, Senhor, que esse podcast possa tocar vidas, possa falar aos corações daqueles que estão ouvindo, daqueles que estão assistindo, Senhor. Abençoa também a vida do Cauê, do Vini, da Adassa, do Estevam que estão aqui, Senhor. Que nós possamos realmente entender que esse episódio foi providência do Senhor, ó Pai. Essa conversa que teremos aqui foi o Senhor que preparou, Pai. E o Senhor está na mesa como o Senhor esteve em todos esses episódios, Senhor. O Senhor tem um lugar de honra aqui, ó Deus. Por isso nós louvamos e te agradecemos. Conduza-nos, ó Pai. Espírito Santo esteja conosco. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Bora. Eu já dei uma pré-introduzida na questão da nossa pergunta para ela. Mas o que vocês vão falar? Mas o que a gente vai falar? Mas eu vou poder falar sobre... Eu falei, lógico que você vai poder falar sobre terapia. É o principal. Mas uma pergunta que a gente sempre fez, e você mesmo comentou que você assistiu creio que você assistiu mais de uma, mas você assistiu o episódio da Karina. E lá a gente faz essa mesma pergunta para ela, a gente faz para todo mundo, mas qual a importância da mesa para você? E o que você entende sobre estar na mesa, sobre ter um tempo de mesa, sobre a mesa no ambiente físico, mas a mesa no ambiente espiritual? E se dentro disso... juntando também qual a melhor, maior ou mais importante ou mais desafiadora, eu digo assim, mesa que você já teve, a mesa que Jesus preparou para você. Dentro disso tudo, pode ser dentro do ambiente também profissional, que aí a gente já vai introduzindo o tema também aos poucos. Bom, a mesa, né? A mesa é lugar de compartilhar, né? Dividir. A mesa também traz segurança. Eu vejo assim, é muito importante o estar à mesa, né? Vou falar da mesa física, do estar junto, comendo, estar junto, partilhando, né? A importância de nós trazermos nossos filhos à mesa, de ensinarmos os nossos filhos a estar à mesa, né? A comermos junto, a dividir o pão, o agradecimento. Isso é de grande valia nos nossos dias. Hoje nós percebemos que a mesa é um enfeite, né? Ela fica lá na cozinha ou na sala e a gente, muitas vezes nós até sentamos, vamos dizer, à mesa. Mas nós temos um companheiro, né? Nosso celular. E aí a gente acaba ficando, né? Refém dele também à mesa. E isso não é legal, porque o estar junto é o estar junto compartilhando. É o estar junto falando do seu dia a dia. A importância de você sentar com seu filho e falar: filho, como foi o seu dia hoje? Como que você está na escola? Como tem sido o seu relacionamento? É um momento precioso, porque nós corremos muito no dia a dia. Cada um tem seus afazeres. E eu falo, nós mulheres temos... acabamos tendo muito mais coisas para fazer. Então, a mesa, que seja meia hora, uma hora, que eu pare ali para almoçar ou jantar, é muito importante com o filho. Porque, já voltando, falando um pouquinho do profissional, eu tenho atendido crianças que sofrem bullying desde os 7, 8 anos. E essa criança, ela se fecha. E se eu não tenho um momento de estar à mesa com meu filho, partilhando, ele vai se fechar no quarto. E aí eu não consigo mais ter acesso. Porque ele vai, cada dia, vai se fechar mais. Então ele tem que ter liberdade também, a mesa é liberdade. Falar,
né? Mesa tem que fazer parte da vida de todos, mas principalmente do cristão. O ler a palavra, o ensinar, né? É muito legal você analisar Jesus. Ele sempre estava à mesa, né? Ele sempre sentava à mesa para ensinar, para partilhar, para dividir o pão. Então isso é fundamental. A mesa tem que fazer parte da nossa vida, tá? É um lugar de refrigério. Muito gostoso você chegar e falar: como foi seu dia hoje? Como foi seu trabalho hoje? Faz com que a gente se sinta importante de partilhar. Nossa, ele está interessado. Meu pai está interessado em mim. Ele está interessado em saber o que aconteceu comigo, né? Minha mãe está interessada em mim. Então, isso é muito importante. Eu vejo assim que a mesa é fundamental. E dentro do que o Cauê tinha falado, você se lembra de alguma mesa que pode ter sido uma mesa alegre, uma mesa triste, mas uma mesa que te marcou? Então, sempre minha mãe, né? Hoje eu não tenho meus pais mais vivos, né? Mas a gente sempre procurava fazer jantares, almoço em famílias, né? Principalmente quando todo mundo casou, tal, para se reunir, para trazer a família junto, tal. E meus pais faleceram. Minha mãe vai fazer 5 anos que ela faleceu. E aí nós decidimos continuar com isso. Por quê? Nós somos 6 irmãos. Cada um tem sua vida, né? Apesar de morarmos perto, nós não temos aquele contato o tempo todo, não dá, né? Não, acaba não dando, ou a gente faz não dar, né? Porque quando a gente quer, a gente vai. Mas a gente vai deixando. Então, a cada 3 meses, 4 meses, a gente se reúne. Às vezes na minha casa, às vezes em outro lugar. Para quê? Para estarmos à mesa. Para estarmos juntos, para estarmos partilhando, para estarmos conversando, para falar, né? Então, isso é muito importante. Eu vejo assim, para mim é muito importante estar juntos, sabe? E ali, não, minha família não são todos cristãos, né? Mas é um momento que você tem para agradecer a Deus, para você comentar alguma coisa, para você falar. E aí essa é a importância. O vínculo, não quebrar o vínculo, né? A gente tem que ter sempre. E a mesa é o melhor lugar. Então, é muito, muito importante. Sim. E falando um pouquinho sobre a sua trajetória como cristã, como foi esse encontro com Jesus, como tem sido essa caminhada com Ele? Olha, eu sou de uma família, né, cristã, então a gente fala, nasceu no berço, já, desde pequenininha eu já vinha à igreja. E minha trajetória foi sempre de estar servindo, né, a Deus na igreja. Então, passei por todos, hoje não tem muitos departamentos de igreja, mas na minha época tinha muito departamento de igreja, né? Então, passei por todos os departamentos da igreja, trabalhando, né? Durante muito tempo eu servi com a parte de ministração de louvores, né? Então, trabalhei muito na área de louvor, ministrando palavra, né? Adolescentes, jovens, crianças, departamento infantil e tal. Então, assim, minha trajetória sempre foi a igreja. A importância para mim era estar na igreja, não só estar na igreja, mas estar servindo na igreja, servindo a Deus na igreja, servindo os irmãos na igreja, né? Hoje eu não estou mais na área da música e tal, porque a gente vai envelhecendo, você vai deixando as coisas para os mais jovens, né? E aí a gente vai assumindo uns outros papéis na igreja. Mas eu não me vejo sem a igreja, eu não me vejo fora da igreja. E a gente já estava comentando, né, sobre filhos, né? E igreja. E eu brinquei com o Cauã aqui que o filho não tem querer, o filho tem que ir. Por quê? Você vai estar criando a base, né? E eu lembro que, assim, não sei se vocês já passaram por dificuldades em igreja, que você teve que sair de uma igreja, mudar de igreja, essas coisas. Tal. E, infelizmente, eu passei por isso também. E quando a primeira vez que eu saí da igreja que eu frequentava, eu estava com uma bebê, né? E a minha preocupação era, e agora? Eu preciso que a minha filha cresça num ambiente, né, que fale de Deus, que ensine a palavra de Deus. Então, eu vou procurar uma igreja onde tenha EBD. Tá difícil, hein? Há 20 anos atrás, não estava tão difícil.
Era EBD todo domingo. Era EBD, as igrejas Todo tinham domingo. EBD, a importância, e aí eu fui em algumas igrejas, e eu dava aquela de mãe coruja, né? Eu quero assistir. Eu posso ficar com a minha filha? Porque eu queria ver o que estava sendo ensinado. E muitas igrejas eu vim embora, eu falei, não volto, não está ensinando, né? Então eu fui procurar, e eu procurei, e eu achei a igreja que realmente ensinava ali a palavra de Deus para criança, certinho. E era essa a minha maior preocupação, sempre foi manter minha filha nos caminhos do Senhor, né? Não importa se ela queira ir ou não, né? Hoje é dia de igreja, hoje é dia domingo, é dia de ir lá, né? Claro, a mesa também tem que ter, né? O ensinar a palavra de Deus em casa não é só responsabilidade da igreja. Perfeito. É responsabilidade dos pais, tá? A igreja é um complemento. A igreja é para ela ir lá aprender, mas ela aprender a adorar a Deus, aprender sobre Deus, aprender convívio com os irmãos, né? Aprender as diferenças, porque, né, vivemos um local, cada um é de um jeito, cremos no mesmo Deus, mas cada um tem a sua personalidade, sua maneira de entender, né? Então a gente tem que, sim, ensinar os filhos e levá-los, né, a aprender a cultuar, aprender a servir, para que ele, aquilo que está escrito na palavra, né? Ensinar a criança, quando ela estiver grande, ela vai permanecer. Eu sei que hoje está bem difícil, né? Hoje está bem difícil, mas é possível, né? Acho que cabe aos cristãos, nós, nos conscientizarmos da importância, né, de estar na casa do Pai. A importância de ensinar nossos filhos, mas de levá-los à casa do Pai. Não é quando eu quero. Ah, mas eu vou traumatizar. Não, depois eu falo de trauma. Não, e você falando sobre isso também, eu vejo muito assim que a gente também ensina pelo exemplo, né? Então, por exemplo, as crianças, a gente fala que elas copiam muito o que as pessoas fazem. Você levanta a mão, ela levanta. Você abaixa, ela abaixa. Você fala A, ela fala A. Então, quando a gente ensina pelo exemplo, também ajuda. Claro, tem todo o complemento, que nem você falou, sentar à mesa, falar da palavra. Na igreja é importante, uma igreja que pregue a palavra de fato, mas também o exemplo, né? Ah, eu tô cansado, eu tô triste, eu vou pra igreja. Ah, eu não tô bem, vou pra igreja. Por quê? Aí seu filho tá vendo, poxa, minha mãe não tá legal hoje, porque os filhos reconhecem quando os pais também não estão legal, mas ela tá indo pra igreja. Então, tipo, você tá sendo exemplo também pro filho, pra criança. Sim, é muito importante. Hoje a cultura está mudando, né? As pessoas estão mudando a entender de igreja. E às vezes hoje, né? As pessoas falam, nossa, mas aí como que é? Você é viciada na igreja, ou você... Poxa, a família é mais importante. Sim, a família é importante. Eu vejo isso. Mas eu vejo que estar na igreja é importante também. Sim. Entende? Então, assim, nós banalizamos, vamos dizer assim, eu posso usar essa palavra, né? A igreja. Se tem não que não estou sendo radical aqui, gente, entenda. Tem um aniversário, meu filho. Poxa, faça num horário que não seja horário do culto. Para que no culto vocês estejam lá cultuando a Deus. Aí meu amiguinho vai fazer aniversário bem no horário do culto. Então, o que é a prioridade para você, né? Quais são as responsabilidades que você tem na igreja? Tá? Então, eu acho que tudo isso é fundamental para que os adolescentes, as crianças, adolescentes, jovens, cresçam com esse sentido de estar também reunido na igreja. Eu vejo que Jesus reunia com todos os discípulos à mesa, né? A gente só não coloca a mesa lá na igreja. Nós vamos imaginar isso, né? É o estar reunidos ali, né? O estar junto, é você poder compartilhar um com o outro ali, é você poder estar orando pelo outro ali. Então, só não está a mesa física aqui, madeira lá, mas se você for fazer uma analogia, um estar ali à mesa, né? E a gente tem a representatividade da Santa Ceia, né? Que faz parte. Então, assim, eu vejo de grande importância. E para mim, sempre foi muito importante estar na casa do Pai, estar adorando o Pai. E ir para adorar. Sim. Porque às vezes a gente sai de casa e vai lá para olhar se o... Só para cumprir tabela.
também a gente, não sei, alguém aqui é músico? Eu. Os dois aí. O irmão que tá desafinado, aquele que tá batendo palma errado. Então a gente que entra, né, que é mais músico e tal, né? Eu não me coloco como músico, não. Eu fazia, eu cantava tal, mas músico meu marido, minha filha são. Eles estudaram, eles são. Então, mas eu vejo muito isso, sabe? Que às vezes a gente vai lá para... Nossa, o irmão tá desafinado pra caramba, olha, tá... E aí você acaba, não tá indo ali para adorar. É como espectador mesmo, né? Você tá ali para observar o que tá fazendo, se tá tocando, se não tá, como que foi, né? O pastor pregou assim, o pastor pregou assado, eu não gosto disso. Então, assim, né? Nós temos que ensinar os nossos filhos a importância realmente de estar à mesa, na igreja. Mas hoje é muito da geração, não só da geração, mas muito dos tempos atuais, né? As pessoas estão indo na igreja para ouvir o que ela quer. E aí, muitas vezes, quando ela não escuta o que ela quer, ela vai falar, mas o pastor hoje não acertou na palavra. Mas hoje o Rafa, ele foi fazer um dó e ele fez um dó menor e não era dó menor. Era um dó maior. E aí você fala, cara, você veio, ficou 2 horas aqui e você teve a ciência de só reparar isso. Meu, eu lembrei agora de um... Não lembro quem falou, se foi meu pai, não sei, talvez o Tevinho, o Rafa vai lembrar disso. Que um jovem chegou no começo do culto pro pastor, uma igreja que dava oportunidade. Falou assim, pastor, hoje eu quero a oportunidade para adorar. Foi no podcast. Foi? O pastor Rodrigo. Isso. Foi o pastor Rodrigo. Então assistam lá do pastor Rodrigo. Eu vou lembrar, mas vão lá no Projeto Abençoar e assista, que esse Isso episódio aí. foi top. Aí esse jovem chegou pro pastor e falou assim, pastor, eu quero adorar. E o pastor falou assim, tá bom, meu filho, você vai ter oportunidade para adorar, né, durante o culto. Eu tô com uma vontade de Tô adorar com uma hoje. vontade de adorar hoje dele. Não, tá bom, você vai ter a oportunidade de adorar. E aí o pastor deu oportunidade fulano, ciclano, beltrano, aí entrou na palavra, acabou o culto, ele não tinha dado a oportunidade pro jovem. Aí o jovem chegou assim, poxa, pastor, eu falei pra você que eu tava com vontade de adorar, que eu queria adorar. Daí o pastor, você não conseguiu adorar? Você ficou 3 horas. Você ficou 3 horas no culto e não conseguiu adorar, porque as pessoas acham que adorar também tá fazendo, com a mão no microfone, não é. Eu entendo a igreja com 3 coisas. Primeiro, na união dos irmãos é onde Deus ordena a bênção. Então a gente tem que estar em união com os nossos irmãos, temos que nos unir. Segundo, nós vamos para a igreja para cultuar. Cultuar a quem? A Deus. A Deus, não a nós. Só que Deus ele é tão misericordioso que nós vamos para cultuar Ele e Ele vem com a sua palavra para nos orientar, nos corrigir, para nos colocar nos trilhos como um direcionamento para a semana. Então eu entendo a igreja assim, nós vamos para nos unir com os nossos irmãos porque é onde Deus ordena a bênção, nós vamos para cultuar a Deus porque Ele é o único que merece culto, honra, glória e adoração, e a misericórdia dele é tanta que através da sua palavra Ele transforma as nossas vidas. Tem uma música que tava tocando, a Daça colocou pra tocar hoje, de manhã. E essa música eu sempre escutei ela, e ela fala nada mais. Ela fala assim, não vim atrás de bênçãos, Jesus não deve nada para mim. Mano, Exato. você veio no culto, você não veio porque ele tem algo pra te oferecer, mas você vem pelo que ele é. Sim. Ou seja, ele não deve nada pra mim, ele não deve nada pra você, ele não deve nada pra você. Para ofertar, né? Sim. Você vem para trazer a sua oferta de gratidão, a sua oferta de Exato. adoração, a sua oferta de louvor a Ele. Exato. Louvar é prestar honra. Sim. Adorar é tirar do profundo aquilo que você... A oferta da viúva. Aquilo que você às vezes nem tem. Mas você fala, cara, hoje eu não tô com vontade. É o que a gente tava conversando. Mas o dia que você não tá com vontade é o dia que você mais precisa ir. Exatamente. E aí você fala, nossa... Cara, aí você pega e fala, não, eu vim porque hoje Deus vai me abençoar. Deus não tem obrigação de me abençoar. Deus não tem obrigação de te abençoar. Igual você falou, Ele faz porque Ele é misericordioso. E porque Ele é Deus. Ele fala, cara, eu vou te abençoar porque eu amo você e você é meu filho. E aí Ele fala, cara, se você quer pai, dar o melhor pro seu filho, imagina eu. Então assim, Ele nos abençoa porque, cara, Ele é pai, Ele é o melhor pai de todos. Então, assim, não adianta a gente vir aqui... hoje eu vim porque hoje eu tô com... Nossa, muita vontade de... Beleza. Cara, canta como se você... Hoje fosse o seu último dia de vida. Uhum. Beleza. Não aconteceu nada. Não é que não aconteceu nada.
é que você estava fazendo da maneira errada. Ah, mas o meu louvor... Não, mas você estava louvando a quem? Você estava cantando para que o pessoa que estava do seu lado falasse assim, nossa, ele canta bem? Ou você estava orando para que a pessoa que estava do seu lado ele ora bem? Ah, você estava fazendo alguma coisa para que as pessoas, às vezes, e muitas vezes nós vemos na igreja por isso. Porque, não, eu vou porque eu tenho que ir, porque o pastor falou que é para eu ir. Eu vou porque eu tenho que ir, porque a líder de louvor falou que eu tenho que estar no ensaio. Eu vi um stories do Brunão. Eu vi isso também. Muito engraçado. Ele estava passando, ele está aí na Bahia, com morada. Ele passando por uma igreja, ele foi lá e entrou na igreja. Ele tava na farmácia, né? Aí, eu não vi o áudio. Ele tava na farmácia. E aí? É o que ele postou ontem, né? Só vi a legenda, assim. Ele parou pra ir na farmácia e tava o pessoal ensaiando Emaús, né? Aí ele entrou na igreja. Ele entrou na igreja, mano. Ele entrou na igreja e foi lá no ensaio. Aí o pessoal ficou assim, ele falou, não posso? Aí ele pegou o microfone e começou a cantar com... E aí, eu fui no comentário assim, aí o cara pegou e falou assim, cara, eu fico imaginando a pessoa que respondeu pro líder do louvor, hoje eu não consigo ir. E aí depois assiste, vê a foto do Bruno. E é muito isso. E aí muitas vezes a pessoa vai ver a foto lá, vai ver o vídeo o rio do culto. Nossa, mano, o culto foi bênção. Eu perdi. Você perdeu por quê? Porque você preferiu as outras coisas e não a Cristo. Essa é a verdade, irmão. Essa é a verdade. E hoje também tem a questão, né, dos cultos online, É. Que aí tá mais fácil ficar em casa. Eu assisto lá. Eu quero entrar nesse detalhe já abordando um pouco da sua profissão também, né? Hoje a gente tem uma geração um pouco dodói, né? E que oscila muito. E eu falo até por mim, às vezes a gente tem algumas oscilações, por mais que a gente batalha para não ter essas oscilações, a gente busca, a gente tem muito. No que a terapia pode nos ajudar com isso? Como você intervém nessas coisas para diminuir a oscilação da vida das pessoas? E aí vai começar a entrar na... Eu já tive crise de ansiedade na época de faculdade, excesso de pressão, né? Me dava falta de ar. E eu tive que passar com uma terapeuta da faculdade. Eles cediam na época, né? Me ajudou muito. Mas eu vejo que talvez... a terapia me ajudou muito, foi o que me ajudou a sair. Só que também o lado espiritual, porque eu acho que eu estava deixando muito o lado espiritual de lado. Então, como que é esse meio termo, né? Da gente entender até onde é humano, até onde não é mais humano, o que fazer, como diminuir essas oscilações, aí vai entrar no que você é especialista. Acho que você vai pedir a mesma coisa que eu. Não, vai lá, eu tinha para complementar a pergunta para ela já... Já pegando isso, já fala o que é essa terapia. O que você trabalha. Na verdade, eu ia perguntar para ela assim, de repente um dia você acordou e falou assim, eu quero fazer... Como é que começou esse desejo de trabalhar com a terapia? Aí a gente... Aí eu já respondo tudo. Já responde tudo. Na verdade, com esse desejo de ajudar as pessoas. Exato. É muito isso. Então, eu tenho formação primeira formação minha foi pedagoga. Então, eu trabalhei muito tempo com a área de educação, com crianças e tal. E ali você já começa a entender um pouco todo o processo do crescimento da criança, do que a criança está trazendo, né? Do que ela vai carregando, qual é a bagagem que ela vai estar trazendo, né? E aí eu trabalhei durante 19 anos com escola e tal. Aí, processo, antes da pandemia, eu resolvi vender, que eu estava sozinha, enfim, estava muito cansada. E eu falei, não, vou vender e vou partir para uma outra coisa, né? E assim, Deus é maravilhoso, né? E assim, eu saí da escola e tal, aí comecei a ter problemas com doenças, minha sogra, minha mãe e tal, e fiquei um pouco em casa. E aí eu falava pro meu marido, né? Eu falava assim, nossa, eu preciso achar alguma coisa para eu fazer. Né? Trabalhei tanto tempo, ficar só em casa, tô ficando maluca aqui e tal. Mas eu sempre gostei dessa área, sabe? Educação, saúde, sempre trabalhei na igreja, aconselhamento e tal, né? E eu falei, não, preciso ver alguma coisa, né, nessa área. Aí eu pensei na psicologia. Aí eu falei, pô, legal, vou ver psicologia. Só que a psicologia, 5 anos, mais tanto... Sou garotinha. Falei, gente, aí eu tava vozinha lá, não dá, né? Já tá há muito tempo, então eu preciso de uma coisa que seja mais rápido, que eu consiga trabalhar, né? E legal. E entre isso, orando, pedindo a direção de Deus, o que eu vou fazer e tal. Aí eu
você coloca lá psicologia, o curso e tal, o Google chove para você um monte de coisas, né? E aí eu encontrei, né? Seja terapeuta, não precisa de psicologia, vem ser terapeuta, vem ajudar pessoas e tal. Eu falei, poxa, tá falando comigo isso aqui. Aí eu fui pesquisar, tal, entrei, assisti um curso breve que essa pessoa, o professor, dava, esse curso e tal, né? Fiz e falei, nossa, é isso aí que eu quero. Porque eu vou atrelar o meu trabalho, mas eu vou poder ajudar pessoas. E eu, como cristã, ainda vou poder ajudar mais, ainda vou poder falar de Cristo para as pessoas. E também ajudar pessoas cristãs que estão com problemas emocionais, né? E aí eu comecei a fazer o curso, tal, eu fui entendendo o curso, fui fazendo, eu falei, nossa, sensacional, é isso daqui mesmo. O que é a minha terapia, a terapia que eu trabalho? Ela é uma terapia diferente, tá? Ela chama TRG, Terapia de Reprocessamento Generativo. Então, é uma terapia que vai reprocessar, é processar de novo, gerativa, gerar novas coisas. Então, o que acontece? Nós, desde cedo, carregamos nossa bagagem aí, né? Que você falou. Então, desde muito cedo, desde que nascemos, a gente vai vivendo e vai carregando as nossas bagagens, né? A nossa mochila aí vai ficando cheia de coisas. E aí, o que eu faço? Chega um momento que aí eu entro em crise de ansiedade, crise de pânico, né? Depressão e tantas outras coisas, fobia social, entre outras. Mas o que me gera isso? O que faz? O que me trouxe isso? Então, a TRG, ela vai na causa do problema. Então, a gente vai descobrir aonde está isso. Qual é o foco? Né? Porque eu vou ao médico, eu chego no médico e digo para ele assim, olha, eu estou muito nervoso, meu coração parece que vai sair pela boca, né? Eu sinto dores no braço, taquicardia o tempo todo, e eu não sei o que está acontecendo, eu sou uma pessoa saudável, eu sou cristã, por que eu estou sentindo tudo isso? Eu oro, e por que eu estou sentindo tudo isso, né? Aí o médico, nada mais justo, vai lá e passa o remédio. É o que ele sabe fazer. Nós, com a TRG, nós vamos descobrir o que está te causando isso, né? Você disse que na faculdade, né, é uma somatória de coisas que você foi vivendo. Quando chegou na faculdade, aquela pressão toda que você veio carregando, não tinha mais para onde ir. Então, começou o nosso corpo, né? Ele é mapeado, o que está gravado no nosso inconsciente, na nossa mente. Então, ele vai refletir. Quantas pessoas vão para o hospital desesperado, achando que está tendo um AVC, um derrame, porque o coração está... E dói, gente, dói. Sim. Né? Do próprio Covid, a gente viu quantas pessoas estavam com medo. Exato. Né? Falta de ar, não era... Falta de ar. O pânico é uma ansiedade tão alta, que te leva ao pânico, que é a sensação de morte. Não sei se alguém passou pelo pânico aqui já, mas quem tem pânico fala que é aquele... não tem ar. Sabe? E você começa a sentir, parece que você vai morrer, porque não tem de onde tirar o ar, você não consegue, tá? E isso é ansiedade, nada mais que ansiedade. Que se eu tratar a ansiedade, tá? Se eu descobrir dela certinho de onde vem e eu sou tratar, tá resolvido o meu problema, entende? Então a TRG, ela vai na causa do seu problema. A gente fala que ela é uma terapia breve, focada na resolução de problemas pela raiz, né? Hoje, você imagina, você vai ao médico, eu falei, aí você te dá vários remedinhos. Se você está com ansiedade, aí depois o outro vai lá e fala que você está com depressão, o outro fala que você está com síndrome do pânico, e vai. E para cada um, uma medicação. Nós sabemos que tem indústria farmacêutica por trás de tudo isso, enfim, não vem ao caso. Mas, qual é a causa? Entende? Você toma remédio para depressão durante 10, 20 anos, você vicia naquilo lá, e te dá outros problemas. Te dá outros problemas, você não dorme. E a causa? Né? Então, a gente vai resolver essa causa. Nós vamos achar esta causa do problema e vamos resolver ela. Né? Então, tudo tem um porquê. Tá? E, geralmente, acontece no período de 0 a 7 anos. Tudo que você viveu nesse período da sua vida, de 0 a 7 anos, está registrado. Tá? Tanto coisas boas como coisas ruins. Só que as coisas ruins são as que ficam no topo da tua mente.
Quando você é uma pessoa muito ansiosa, quando ela deita, não vem pensamentos bons, só vem coisas ruins. Né? E é o medo do que vai acontecer. Medo do futuro. Mas e se eu morrer? E como vai ficar meus filhos? E se eu repetir a faculdade, e aí, como que vai ser? Se eu não conseguir a nota que eu preciso, né? Eu preciso tanto para fechar. E se eu não conseguir? Né? Poxa, eu acho que eu não vou conseguir, eu vou repetir, eu vou ter que fazer tudo de novo, é meu trabalho. Você entende? Você começa a colocar, a pensar várias coisas que não aconteceu. E aí você vai ficando ansioso. E aí o seu batimento cardíaco vai acelerando. Por que tudo isso? Porque nós temos no nosso corpo um hormônio chamado adrenalina. A adrenalina, temos a adrenalina boa, que é aquela do esporte que você faz e tal, mas temos a adrenalina ruim. Aquela adrenalina que é justamente quando você está com ansiedade, que é aquela vontade de fugir, de sair correndo daquele ambiente, daquela situação e tal. Então, quando a nossa mente solta isso, a adrenalina, ela altera todo o nosso metabolismo. Então, suas pernas vão ficar batendo assim o tempo todo. Tá? O teu coração vai acelerar. Você vai ficar com medo. Ai, será que o que eu estou falando, ele está entendendo, ele não vai entender? E aí começa a vir um monte de medos. Medos. E aí o seu coração vai acelerando e tal. Só que existe uma técnica de uma respiração que é sensacional. Faz com que você abaixe toda essa adrenalina e você volta ao estado normal. Entende? Que você começa a controlar a adrenalina com a respiração. Em 5 minutos você sai do pânico, você sai da ansiedade, você sai de tudo só com a técnica de respiração. Entende? Então tudo isso é uma somatória de coisas. Você colocou na questão do cristão, isso? Isso. Como isso está relacionado ao espiritual? Isso. Olha, assim, tem várias vertentes, várias pessoas que pensam várias coisas. Eu vou falar uma opinião minha, tá? Não quer dizer que isso seja, né? Mas eu tenho trabalhado com muitos cristãos, né? Pessoas de várias idades, de vários, né? Mulheres, homens, cristãos, pessoas, sabe? Temente a Deus, tal, certo? E que tem ansiedade, e que tem depressão, e que tem síndrome do pânico, que tem tudo isso. É espiritual? Não é espiritual. Não é só espiritual. Pode ter alguma coisa espiritual? Tá? Pode. Mas não é só espiritual. E acaba, o próprio meio cristão, né, tem assim um preconceito muito grande com isso. É pouco falado isso, né? É pouco falado, né? Então, a pessoa fica na igreja anos sofrendo, porque ela acha que se ela chegar para o irmão falar, ele vai expulsar o demônio dela. Sim. Até, por exemplo, próprios pastores, o índice de suicídio Sim. de pastores, Então. pela pressão da obra, tal, não Hoje é... de burnout também. Exato, a pressão do trabalho. Então, assim, são muita pressão, que você precisa aprender a lidar com essa pressão. Hoje nós vivemos num mundo, né? Fast food, que é tudo na hora, tudo em cima, é assim, pá, né? Sim. Hoje a mulher, o índice dela é 3 vezes maior do que o homem de ter depressão. Nossa. Mas por quê? A mulher, ela tem que cuidar da casa, dos filhos, do marido, da igreja, né? Trabalhar fora, né? E tem que ser perfeita. Você tem que estar com a sua casa intacta. Se você receber uma visita, sua casa tem que estar intacta. Ela se cobra muito. Nós nos cobramos muito de tudo, né? Se o marido chega e o jantar não está pronto, poxa vida, mas como você, que mulher você é, que esposa você é, o marido está chegando, mas você trabalhou também o dia todo, né? Mas nós temos essa cobrança nossa, falando mulher, nós temos essa cobrança. Vai chegar a visita, o marido tá lá tranquilo no sofá, o filho tá lá. Ela não, ela tá na cozinha vendo se tá tudo certo, ela tá olhando se o chão tá limpo, ela tá vendo, entende? Então é uma pressão muito grande. Chega um momento que essa pressão, a pessoa desaba. Eu costumo comparar, fazer uma analogia, por exemplo, você nasce lá, você ganha uma mochila. Aí você vem lá na sua infância, lá você tem vamos usar radicalizar um pouquinho, um pai que é violento. Então, aquilo ali vai ser
pancadas emocionais que você vai estar vendo. Você vai ver seu pai brigando, você vai ver seu pai falando palavras com sua mãe, que vai te deixar triste. São pedrinhas que você vai estar colocando na sua mochila. Aí você vai continuando a sua vida. Você chega na escola, de repente você é uma pessoa mais fortinha, onde as pessoas vão rir de você, porque você é gordinho, porque na educação física você não corre o suficiente, ou porque você não consegue falar em público, enfim. Aí mais pedrinhas vão colocando ali na sua mochila. Aí você vai para sua entrevista de emprego, você não é bom ali, aí você não conseguiu emprego, você vai, sua baixa autoestima, vai ficando lá mais embaixo, porque eu não consigo e tal. Aí são mais marquinhas, mais pedrinhas que você vai colocando ali. Aí você casa, você tem um casamento, onde tem as frustrações, não é o príncipe que você achava, né? Ou não é a princesa, enfim, você vai mais coisas. Aí você tem um filho, aquele filho tem problemas, né? E tal, aí você vai. Você vê que a sua mochila tá ficando cada dia mais pesada? Tá? E você vai à igreja, você ora, você fala com o pastor, você pede oração, você faz campanha de oração, tal. Mas aquelas marcas emocionais, elas estão lá, guardadas. Estão lá. Aí chega um momento que você não tá aguentando mais o peso, é muito peso para você carregar. Aí você desaba. Aí você vai ao médico, o médico fala, você está com depressão. Porque aí o teu emocional está todo abalado. É aquela pessoa que chora por tudo. É aquela pessoa que inquieta. É aquela pessoa, sabe? E aí, ele vai lá, não, você precisa, não dorme. Doutor, não consigo dormir, você está com insônia. Aí você não consegue produzir mais. Aí ele começa a te dar remédio. Um remédio para depressão, outro para ansiedade, um outro para dormir. Tá? E você continua levando aquela mochila pesada, você não tirou aquela mochila ali. Você só está camuflando. Agora ela tá com um kit de primeiro socorro. Exatamente, dentro Da mochila, mais peso. Exatamente. O que a terapia TRG faz? Nós vamos buscar lá na raiz do seu problema. O que aconteceu lá? A primeira coisa foi lá com o seu pai, violento e tal. Então você teve o que ali? Você teve um sentimento de insegurança. Rejeição, né? Abandono, teve a separação, então nós vamos lá. E você vai reviver, porque assim, tudo que acontece com a gente, nós ficamos congelados naquela situação. Estava falando para o Cauê, o nosso inconsciente, ele é atemporal, ele não tem tempo, tá? Tudo que acontece hoje, né? Ou aconteceu ontem, para ele é hoje, está acontecendo hoje. Por isso que quando você deita ansioso, os pensamentos negativos vêm primeiro, os pensamentos de coisas ruins vêm primeiro, porque está lá no topo, tá? E tem que resolver. Enquanto não resolver aquilo, vai ficar lá. Então, quando eu vou com o meu cliente, vou lá na infância dele e vou, né? Ele vai vendo o que aconteceu, tal. Aquilo vai saindo, ele vai tendo vai dando um novo significado para aquela situação. Tá? E aquilo vai libertando, ele vai sendo liberto de todas aquelas pressões e de todos aqueles traumas que ele vem carregando. É uma terapia que te liberta, sabe? É uma cura da alma, uma cura interior. Quando você termina a terapia, você é outra pessoa, literalmente, sabe? Todos os medos não tem mais. Todas aquelas aflições, aqueles sentimentos de baixa autoestima, de ser rejeitado, de ser abandonado, não existe mais, porque foi tratado. Nós fomos lá e nós tratamos tudo aquilo. Então, quando você termina a terapia, você está totalmente reestruturado. As pessoas falam, Rosa, parece que tirou uma venda dos meus olhos. E é exatamente isso. Sai, você começa a entender o processo. Eu trabalho com um pessoal de uma clínica de dependentes químicos, né? Então, imagina, as minhas terapias, os meus atendimentos são todos online, tá, gente? Então, é um pessoal que, quando eu terminei a minha terapia, quando eu terminei o meu curso, eu falei, gente, essa terapia, ela é tão fabulosa, ela consegue fazer tudo isso com a pessoa, eu quero testar, eu quero ver com os dependentes químicos. Porque quando você fala com um dependente químico, o que ele fala? Eu fui para as drogas por quê? Fui abandonado, meus pais faziam, né? Me espancavam, eu fui abusado. Achou na droga uma válvula de escape. Uma válvula de escape. Eu falei, se eu for lá com ele e resolver isso, qual o motivo que ele tem para voltar para as drogas?
Ele vai ficar 9 meses sendo tratado, né? Fica em São Paulo, é clínica cristã. 9 meses lá ele fica recebendo a palavra de Deus o tempo todo, sendo liberto de toda a droga dele. Eu vou lá e faço todo o tratamento dele, de todos os traumas que ele teve. Que lógica tem para ele voltar? Não tem por que mais. Né? E então, é isso que eu falo para eles. Eu falo, se vocês voltarem para vocês, realmente, como diz o pastor lá, é que não tem vergonha na cara. O pastor lá que fala, eles falam isso para mim, né? Fala, se vocês voltarem, porque realmente vocês querem. Né? Não tem mais motivo. E eles concordam comigo. Eles falam, realmente, Rose, é isso mesmo. E quando a gente vai lá e trata isso, a transformação deles é grande, é maravilhoso. E eu termino de fazer o tratamento e eu continuo tendo contato com eles, né? E eu vejo eles fora da clínica, trabalhando, eu vejo eles fora da clínica, indo para eventos cristãos, frequentando igreja, indo... Se vão voltar daqui a um tempo, eu não sei, né? A gente não tem. Porque quando eu comecei, o pastor falou mesmo assim, Rose, de 100 internos, só um não volta. Os outros voltam tudo. Porque tem alguma coisa errada, né? De 100? De 100, um só não volta. Não volta para as drogas? Os outros voltam tudo. Então, assustador, né? 1% você salva. Você salva 1%. Eles lá, né? A clínica. Eu falei, nossa, gente, é muito pouco, vamos ver, né? Então, isso antes de você começar a trabalhar lá? Antes de eu começar a trabalhar, antes de eu começar a fazer com eles. Né? Aí até essa semana eu entrei em contato com eles, eu falei, agora tem 1 ano que eu tô trabalhando com eles. Faça um levantamento para mim desse pessoal, né? Que eu tratei, como que tá. Ainda não me deram, né? Não me trouxeram ainda o levantamento. Mas, pelo menos de alguns que eu tenho contato, estão bem, estão com família, né? Voltaram pro ambiente familiar e estão seguindo. Então, assim, tudo que tem de traumas é tratado. E isso não importa se você é cristão ou não, tá? São coisas que você carrega no decorrer da sua vida. Uma pessoa que foi abusada sexualmente, como trabalhar? É uma ferida imensa. Sim. É uma ferida imensa. Mas a gente vai lá e consegue tirar ela daquele estágio de culpa que ela carrega. Trazendo para isso, um exemplo, tá? A pessoa que foi abusada, isso é uma autodefesa do próprio corpo. Não sei se eu vou conseguir fazer a pergunta correta. Mas é uma autodefesa do próprio corpo para não ficar acessando aquilo para que a pessoa tenha um alívio? Um exemplo, a pessoa foi abusada e ela meio que, sabe, coloca na caixinha lá do coisa, joga lá no fundo. No mais fundo que ela conseguir. Só que aí é onde a gente fala, onde a gente entrou, que é o que as pessoas falam hoje, a pessoa teve um gatilho e acabou acontecendo porque ela teve uma coisa lá atrás, ela estava escondida, mas aquilo deu um gatilho e aquilo voltou à tona. Então, o esquecer, entre aspas, da nossa própria mente é um alívio e uma chave de segurança para a pessoa não conseguir, não ficar remoendo aquilo? Eu acho que, antes dela responder a pergunta, não sei, aí você vê se você concorda ou não, que você está tentando fazer, é que a pessoa, ela tenta não lembrar e não tratar esse problema, guardar ele, só que também, completando um pouquinho de alguns casos que eu já vi, aí ela vai poder falar com mais propriedade, tem casos que as pessoas se sentem culpadas por ter sido abusadas. Sim. O grande problema do abuso é esse, é a culpa, tá? A pessoa foi abusada, mulher ou homem, foram abusados, ele se sente culpado, tá? Vem aquilo pra mim, eu fui abusado, porque eu dei, sei lá, dei trela pro rapaz, e aí ele veio, né? Ou eu estava num lugar, ou eu desobedeci minha mãe. Então, a mente começa a trazer um monte de coisas que vai fazer com que ela se sinta culpada. O que você falou, escondeu. O nosso inconsciente, nós temos o nosso consciente, que é isso que eu estou contando, histórias que eu conto para vocês, tal, que tá tudo aqui na minha memória. Mas eu tenho o inconsciente, que é o mais profundo, tá? E que fica registrado lá. Que às vezes eu não lembro. Não um caso, por exemplo, de abuso. Sim. Porque Não, mas um caso mas eu vou chegar.
ficou registrado lá. O que acontece? Quando eu começo com essa terapia, quando a pessoa começa a voltar lá, aí né, ele faz o filme, a terapia funciona mais ou menos assim. Você volta na sua infância e faça o pior filme de coisas que você viveu no período de 0 a 5 anos. Faz. Aí eu pego uma pessoa lá de 40 anos e falo, pô, Rose, eu não lembro o que eu comi ontem, eu vou lembrar o que eu vivi lá de 0 a 5 anos. Eu falei, então, não quero que você lembre, eu quero aquilo que o teu inconsciente vai trazer, que são coisas que marcaram você, que te machucaram. Aí ele começa, aí ele vai lá e fica um tempo impressionante. Ele volta e ele fala, Rose, meu pai fez isso comigo. Eu não lembrava. Eu não sabia que ele tinha feito isso comigo. E eu lembrando agora, olha como isso me dói, né? Eu vejo qual é o grau de intensidade essa dor te deu. Né? Foi muito ruim eu ver esse filme. Dou 10. E aí, como que você está se sentindo? Nossa, eu tô com uma dor muito grande nas minhas costas, no meu ombro, enfim. Entende? Por quê? Estava registrado lá no mais profundo da tua mente, do teu inconsciente, que você não trazia a memória. Por quê? Porque aquilo te machucava demais. Só vai vir agora porque vai ser tratado. Então, eu vou estar tratando. Então, o inconsciente está trazendo. Mas ele é como uma ferida, você coloca um band-aid ali e camufla. Né? Então, todas as marcas emocionais, pancadas emocionais, são pequenas feridas que estão abertas. Uhum. Que estão lá, todas elas abertas. E quando eu vou lá com a técnica, e eu aplico a técnica, a pessoa volta lá e vê aquela situação, e ela revive aquilo, e aí ela reprocessa tudo aquilo lá, vai embora. E aí ela começa a perceber, teve um caso, foi bem interessante. Eu estava trabalhando com um rapaz, um senhor, 40 e poucos anos. E aí, quando a gente foi trabalhar a questão da família, tal, pai, ele falou, meu pai, péssimo pai, nunca fez nada comigo, nunca, né, me abandonou muito cedo, enfim, era alcoólatra, enfim, tinha um monte de coisas lá, tudo que ele via do pai dele era ruim. Né? Falei, não, tudo bem, mas vamos lá, vamos reprocessar isso, tal. Aí ele foi vendo todas as coisas que o pai apanhava muito, aquela situação toda, né? Quando ele foi vendo, faz uma vez, 2 vezes, até ele se sentir bem, aí ele voltou, umas vezes ele voltou e falou assim, nossa, eu não lembrava, mas meu pai soltava pipa comigo no parque. E aí ele ficou super feliz, porque ele conseguiu ver que o pai dele tinha todas aquelas situações, né? Mas que o pai dele também gostava dele, também amava ele, que o pai dele também gastava tempo com ele. Entende? Então deu um novo significado à questão de pai para ele. E o que ele fez a partir daí? Foi procurar o pai. Entrou em contato com o pai. Entende? De anos que ele não via. Por quê? Na mente dele, na memória dele, estava só coisas ruins. Uhum. Tá? Mas o pai também tinha feito coisas boas. E aí ele reviveu isso e fez trouxe uma diferença enorme para a vida dele. Entende? Porque ele ficava preso só naquelas coisas que estavam na memória dele ali, do abuso físico do pai, né? Do abuso para a família e tal. Sim. Então, é muito legal quando você vai e a pessoa consegue discernir isso. Uhum. Então, isso aconteceu, ele era uma pessoa cristã, mas estava lá, sabe? Aquela marca, aquela mágoa do pai, poxa vida. Sempre que via um pai, lembrava, poxa, meu pai nunca fez isso comigo, meu pai nunca... E na realidade não era. Porque a nossa mente, ela é, né? Ela é tremenda, mas fica muita coisa guardada ali que nos machuca. Entra no caso de liberar perdão também. Sim, é o que a Bíblia fala, exatamente. Né? Que você não libera perdão e você retém coisas sobre a sua vida. E aí você não consegue perdoar. E sobre a vida da outras pessoas. Fundamental na terapia o perdão. Sim. O que eu ia comentar é o seguinte, falando por experiência própria, tive um relacionamento da minha mãe e do meu pai um pouco conturbado, e uma das coisas que eu mesmo falava para mim mesmo eu não vou ser desse jeito com a minha família. Uhum. E isso já é uma autodefesa. Tipo, cara, eu não vou ser desse jeito. Não que isso me criou um trauma, mas que isso me mostrou, falou assim, cara,
Se eu for por aqui, eu vou cair no mesmo lugar, eu vou cair no mesmo abismo que eu tô vendo agora. Então, não, então tá bom. E aí tem a questão que eu acho que é a questão da escolha também. Não, calma aí. Eu tenho esse caminho e eu tenho esse caminho. E aí eu tenho a questão de lidar aqui, esconder, e mais pra frente esse trauma me sobrevier sobre a minha família, sobre a minha vida, e aí eu tenho que... E hoje, é o que eu falo pra minha esposa, cara, espero ser um pai, agradeço todos os ensinamentos do meu pai, só que eu espero ser um pai melhor do que o pai que eu tive. Em vários aspectos. Meu pai foi maravilhoso? Foi maravilhoso pra mim, me ensinou muitas coisas, mas coisas, olhando pelo ponto de vista cristão, aí eu falo, cara, isso daqui eu não vou... Não vou... Entende o que é bom. E aí é o que você falou. A mochila em determinado tempo estava pesada. Mas eu falei, calma aí. Eu posso levar isso, eu posso deixar isso pelo caminho e, cara, e montar. E aí, trazendo para isso, você acha que isso também, a pessoa também tem a questão da escolha? De falar assim, cara, calma aí. Eu vou travar aqui e daqui para lá vai ser uma coisa diferente? Sim. Sim, você tem a escolha, você, né? Livre-arbítrio só. Tem uma grande diferença, Cauê, no fato de você ser cristão. Sim, sim. Porque o inconsciente, ele é atemporal, mas ele também trabalha com a compulsão à repetição. Então, o que você falou, se você não fosse cristão, você ia reproduzir o que seu pai fez. Entende? Porque para você... É a referência que você Sim. tinha, né? É a referência que tinha. Você não tem outros ensinamentos, você não tinha outros ensinamentos. Tanto as coisas boas quanto as coisas ruins. Exatamente. O que acontece muito? Meu pai era alcoólatra. Eu sou alcoólatra. Entende? Por quê? Aquilo foi reproduzindo, você foi trazendo aquilo. Você viveu. A gente só produz aquilo que a gente aprendeu. Nós, cristãos, nós temos a diferença porque nós conhecemos a Cristo. E aí a gente tem todo um outro parâmetro para seguir. Entende? Então, quem não conhece a Cristo está totalmente perdido nisso. Sim. Ele vai simplesmente reproduzir. Da mesma forma que o inconsciente ele foi lá e fez você lembrar daquele bolo gostoso que você comeu na casa da sua avó e agora você foi numa cafeteria e comeu aquele... Tirou, né? Aquela mordida, você... Lembrou da sua avó? É a mesma coisa, o inconsciente ele vai reproduzindo as coisas ruins também. Tá? Então você vai carregando essa mochila. Tá? Entendi. Então tem pessoas que conseguem lidar muito bem. Tem outros que não. Eu vi uma pregação do pastor Josué Gonçalves. O nome da pregação era Do Berço ao Altar. Cara, sensacional. E ele fala muito isso, sobre essa questão até da escolha. E no final ele fala assim, cara, o que você tem que ter aqui, a partir de mim, não haverá mais adultério na minha família. A partir de mim, exato. não vai ter mais alcoolismo na minha família. A partir de mim, vai ser pessoas que serão pioneiros com relação ao reino de Deus na minha família. A partir de mim vai ser isso. A partir de mim... Então, assim, não quebrando uma maldição hereditária, mas quebrando um processo que está fadado ao fracasso. É o meio que você viveu. Sim. Então você vai estar reproduzindo aquilo lá, né? Só que quando você é cristão, você muda aquilo lá. Você vai mudar a sua maneira de enxergar. Você vai ver diferente. Agora, é isso, você tem a sua escolha. Mas tem pessoas que, por ter vivido tantas coisas tão difíceis, que ela continua carregando aquilo. Entende? Inconscientemente, ela continua carregando aquilo. E vai acontecer. Eu estava até contando agora há pouco pro menino ali, de uma senhora, ela é cristã, tem muitos anos de cristianismo e tal, né? Pessoa realmente de fé. E ela, o que aconteceu? Ela sofreu uma queda e ela quebrou o joelho, aconteceu o joelho, e ela operou o joelho e tal, e ficou em casa, teve todo, né, voltou a andar, sarou, enfim. E ela voltou a andar. Só que quando ela voltou a andar, um dia ela foi dormir, no dia seguinte ela não levantava mais da cama. Ela não levantava mais da cama. Ela tinha um medo de cair novamente, quebrar novamente. Então, o inconsciente dela começou a trabalhar isso, ela ficou paralisada.
E quando nós voltamos a trabalhar, ela tal, aconteceu um evento com ela na infância. Ela tinha, eu acho que 10, 11, 12 anos, uma coisa assim. Que ela morava no Nordeste, no interior, muito pobre, que ela tinha que levar as coisas na cabeça e tal. E ela foi subir um local e ela tava com alguma coisa na cabeça, não sei se era uma lata d'água, roupa, enfim. E ela foi subir e no que ela subiu, não sei, travou. E ela ficou horas paralisada ali, que ela não conseguia sair daquele lugar. Nossa. Até Com a alguém... lata na cabeça e... ficou ali horas. Com um trauma enorme. E ela ficou ali, entende? E ela continuou a vida dela, se converteu, tal, na época não era. O pai dela era abusivo, o pai dela era alcoólatra, casou com um alcoólatra. E a vida dela foi de sofrimento, de sofrimento, de sofrimento. Agora ela é cristã, enfim. O que aconteceu? Ela reviveu tudo aquilo, daquele trauma da paralisia lá, e trouxe para ela, para esse momento de que ela não queria andar, de medo que ela ficou, o medo que ela tinha. Entende? Então são coisas que estão registradas que pode acontecer, independente se você é cristã ou não. Entende? Porque não sei o que ela, a dor que ela passou lá, né? Não sei. Mas ficou registrado para ela. E aí nós fizemos toda a terapia, libertamos ela desse momento que ela passou e tantas outras coisas com o marido dela, que ela carregava uma dor assim imensa, né? Porque foi muito judiada, apanhou demais, muito sofrimento. E a semana passada ela mandou um áudio para mim: Rose, muito obrigada. Porque hoje eu vivo leve, né? Tô andando, tô conseguindo fazer minhas coisas. Claro que ela é uma senhora de quase 80 anos, anda com, né, molete não, aquele... Bengalinha. Bengala. Então, mas ela tá super feliz, porque todo aquele peso que ela carregava saiu. Ela não tem mais. Conseguiu perdoar o marido, já faleceu, mas conseguiu perdoar o marido, conseguiu se libertar daquilo, conseguiu perdoar tantas outras coisas. Então, a TRG, eu falo, né, é uma cura interior. É uma terapia que vai curar a tua mente, curar o teu interior, vai te tirar daquele processo de paralisação que você está. Sim. Né? E independente se é cristão ou não cristão, depende da bagagem que você está levando, né? O abuso. A pessoa tem o fato do abuso, seríssimo, mas o que a pessoa carrega são as culpas. Culpa, né? A culpa. Ah, isso aconteceu por minha culpa, porque eu fiz Por isso. minha culpa, porque eu fiz isso, se eu não tivesse feito aquilo. E quando a gente vai e trabalha essa culpa, e ela consegue ressignificar isso, que não foi culpa dela, ela consegue entender que isso não foi culpa dela, né? Bora. Não vai sumir, porque faz parte da história da vida dela. Só que não vai doer mais. Essa é a grande diferença. Eu vou ter a minha história, eu vou poder contar para você, olha, eu tive um marido abusivo, né? Eu apanhei muito, eu sofri muito na minha infância, tal, mas eu não vou chorar por isso, eu não vou sentir dor por isso. É como eu estou lendo uma história de um livro, Sim. Só que é o livro da minha vida, né? E isso não dói mais. Então, a depressão, a ansiedade são essas dores que a gente vai levando, sabe? E que vai acumulando, é um acúmulo de coisas. Que chega um momento que o teu emocional não está aguentando mais. E o teu físico também. Ô, Rose, e no caso, sim, acho que vou tentar formular a pergunta, vou pensando e formulando a pergunta. A gente tem um acusador, que a Bíblia fala que ele fica o tempo todo andando ao nosso derredor, né? Procurando, te acusando, tentando achar uma brecha, né? E o que o diabo muito faz é isso, né? Uma vez que você dá essa brecha para ele, mesmo uma pessoa que foi tratada, né? Então, te procurou um profissional que faz um trabalho igual, similar ao seu, essa pessoa foi tratada. Qual é a chance dessa pessoa que foi tratada, de repente, dela voltar a ter esses sentimentos? Talvez por causa dessa acusação do diabo. De voltar e falar assim, mas será que você foi curada mesmo? Será que você perdoou mesmo? Né? Dessas vozes que começam a falar. Qual é a chance dessa pessoa voltar a ter isso? Vou falar pela TRG. Okay. Tá? Nenhuma. Tá? Por quê? Aquilo que estava me afligindo, ele pode até tentar.
Mas eu já perdoei, eu já fui curada, tá? É aquilo, eu falo, né? A ferida tá lá aberta. Quando a gente vai lá e trata, por exemplo, você machucou sua mão aí, tá lá, você foi ao médico, ele costurou, colocou lá o tratamento, né? Fez tudo, curou. A cicatriz vai ficar, você Mas vai não lembrar. dói. Mas a dor você não vai ter mais. Acabou a dor. Então aí no caso você vai tratar o espiritual. No caso, você não tem mais poder de me acusar. Exato. Porque eu tratei o físico, mas a gente entra na passagem de Elias, né? Que estava dentro da caverna e fez o que fez, depois... E eu acho que é um dos... não é o primeiro caso de depressão que você pode olhar até a questão bíblica. E aí ele vem várias coisas e fala, cara, Deus não está aí. E Deus tratou ali com ele o ego de Elias. Cara, mas por quê? Olha, isso daqui não está na hora ainda, sabe? E aí eu creio que nisso, quantas acusações ele não recebeu dentro da caverna do diabo? Sabe? Cara, Caverna do Diabo. quantas acusações ele não recebeu dentro da caverna do diabo? Vírgula do Diabo. Vírgula do diabo. Mas não era de Deus aquela caverna. Então já começou por aí. O Caio quebrou um pouco o gelo. Eu tenho uma pergunta para fazer. E eu vou relacionar algo que eu aprendi na época de faculdade, porque assim, eu sou dentista, fiz odontologia, a gente sabe que a nossa mastigação, os músculos, tudo interfere na respiração e 99% dos brasileiros, né, não sei fora, tem desvio de septo, né? Então 99% dos brasileiros tem que procurar um profissional para tratar esse desvio de septo. Acontece o mesmo na terapia? Você acredita que todo mundo tem que procurar um terapeuta ou não? Ou se não, quando eu devo procurar um terapeuta? Se eu devo procurar antes ou quando acontece? Aí você vai poder falar melhor. Olha, seria legal. Todo mundo tivesse condição de passar com um terapeuta. Seria legal, né? Mas a gente sabe que a nossa cultura, a nossa condição, enfim, não tem, né? Tem pessoas que vivem muito bem, que não tem traumas, não tem nada assim que machucou profundamente e tal. Se ela tá bem consigo mesma, se ela não tem nenhuma questão de, né, ansiedade, depressão, baixa autoestima, frustrações, vamos ver, vou colocar um monte de coisa, né? Parabéns para essa pessoa. Aí, tudo bem, né? Mas hoje... É o varão perfeito. Pode você. Você conseguiu sobreviver a essa selva de pedra. Não é? Tudo bem. Agora, tem pessoas, por exemplo, um detalhe, a TRG é uma terapia que não é pautada na fala. Você não precisa falar para mim dos seus problemas. Eles vão ser resolvidos, eu não preciso saber. Eu tratei uma moça, 20 anos que ela tinha depressão. Né? Tinha tomar remédio. Parou de tomar remédio? Não, porque viciou, né? Aí, depende da fé, depende da, né? Porque o trabalho é tudo isso, gente. É cura interior, é perdão, é fé, é tudo. Eu né, comento com o pessoal, principalmente os cristãos, falo, olha, a terapia, eu preciso que você tenha fé. Você vai fazer a terapia comigo, eu vou te ensinar a técnica, você tem que acreditar naquilo. O que é fé? Acreditar no que você não está vendo. Então, é o que você não está vendo que a gente vai tratar. Né? Agora, tem pessoas que viveram uma vida tranquila, mais tranquila, que não tem necessidade, né? Tem outros, 99,9% tem, né? Porque a gente vive nessa loucura aqui, né? O dia a dia é muito louco pra gente. Então, tem um monte de frustrações, tem um monte... você pega hoje, na hora que vai entrar, jovens hoje. Gente, a juventude hoje, pela graça de Deus, porque assim é muito difícil, né? Não interage, não conversa, não tem disposição, não tem ânimo, não tem iniciativa, é uma coisa assim maluca. Tem valor nenhum, né? Não. Então são jovens que precisam de terapia urgentemente, para eles conseguirem até entrar no mercado de trabalho. Sim. Entende? Então, assim, tem casos e casos, né? Agora, pessoas que sofreram muitos traumas na infância, esses precisam urgentemente da TRG. Porque é ela que vai resolver os traumas.
Tá? E uma pessoa que se cobra muito, você acha que isso vem por conta da infância ser uma criança muito cobrada? Muito cobrada, comparada, entende? Tudo. É aquilo que eu vou, dos 0 aos 7 anos, o que aconteceu comigo, eu vou levar para minha vida toda. E vai interferir na minha vida toda. Eu acho que isso tem uma correlação com o último episódio que o PH estava falando, acho que a respeito, principalmente do jovem cristão, né? De tipo, a gente tem um parâmetro, que é Jesus. Jesus, ele ensina, né, pra gente ser perfeito, assim, não perfeito, digamos assim, mas buscar a perfeição, buscar a santidade, buscar ser melhor, buscar amar o próximo, né? E às vezes um jovem que leva isso muito à risca, ele começa a se frustrar, ele começa a se cobrar e começa a não conseguir mais conversar, começa a ficar bitolado, começa a, como o escape que o PH falou, de ficar dentro da igreja. Ah, não, então eu vou ficar aqui dentro da igreja e ele não consegue mais se relacionar com outras pessoas. E aí começa a vir outros problemas, que as outras pessoas começam a julgar o que ele segue, e aí ele começa a sofrer bullying, começa a sofrer e tudo mais. Quer mais água? Então, acho que é muito de tentar buscar esse próprio equilíbrio interno, né? Assim, peraí. Eu tenho que buscar ser como Cristo, mas eu não vou ser exatamente como Cristo, né? Vou ser ele, né? Na quinta-feira, o pastor Danielzinho estava falando um estudo sobre as profecias messiânicas, né? Assim, a possibilidade, né, a probabilidade de todas as profecias se cumprirem numa pessoa, de tudo que foi falado lá no Velho Testamento que ia se cumprir em uma pessoa, é só Jesus mesmo para ter cumprido, porque são coisas assim sobrenaturais. Mas ele é a nossa referência, né? Ele é o nosso modelo, ele é o nosso guia, nele que a gente tem que se espelhar. Mas a gente é humano. A gente é humano. Então, para um jovem hoje ficar se cobrando, ah, não, mas eu tenho que ser perfeito, mas eu tenho que... Ele mesmo começa a criar marcas nele, ele mesmo começa a se fechar. É o que você falou da fobia social. Chega um momento que ele começa a virar um ET, e ele não consegue mais se relacionar com ninguém. E aí começa a dar problema. Nós vemos o próprio Jesus, né? No Getsemane. Que ele foi orar e tudo mais, e ele disse, Deus, se possível, passe de mim esse cálice. Por quê? Porque ele estava Era carne e osso, gente. Era carne e osso. Ele sentiu ali a pressão e o peso de todo o pecado da humanidade, e aí ele olha e fala, mas seja feita a tua vontade. Então, cara, quem somos nós para não ter uma depressão? Quem somos nós para não termos uma crise de ansiedade, para não precisar de um terapeuta. A não precisar de um terapeuta. Perder esse preconceito, né? Porque as pessoas, no meio cristão. Porque eu lembro de algumas pessoas falam assim, eu precisar de terapeuta, de psicólogo, não tô doido. Se você já associa isso. Não é. Eu já ouvi, né? Não, é do diabo. Depressão não é de Deus, gente. Depressão é do diabo. Gente, depressão é a situação que nós estamos Exatamente. vivendo. São as pressões que nós estamos carregando. Exatamente. Eu estou tratando dois jovens, um pré-adolescente, uma pré-adolescente e um jovem com fobia social. Não sai de dentro do quarto. Mas uma coisa também que é importante ressaltar, é que muitas vezes a culpa é dos próprios pais, viu? A superproteção. Você que tem uma bebezinha aí. 3 meses. 3 meses, né? Linda, maravilhosa, sua filha, claro, você vai dar o melhor para ela, você vai tentar dar o melhor para ela. E você, o mundo aqui fora é terrível, né? Medo, tal. Só que, olha, vou dar outro exemplo. Tem tempo aí, gente? Tem tempo. Tá. Pode seguir. Eu tratei com uma moça, ela tinha, desde pequenininha, ela sentia dores fortíssimas no peito. Desde pequenininha. Tô falando pequenininha, 3 anos, 4 anos, dores fortíssimas no peito. Os pais corriam com ela achando que ela ia, né? Passando mal e dor, tá doendo, e bebê chorava e tal. E o pai corria pro hospital, ia pro hospital, fazia todos os exames, e coração e tal. E o médico falou, olha, não tem nada, essa dor não tem relação com nada, ela tá perfeita. E ela saía, né, foi crescendo, continuou com isso. E ela saía, às vezes, na rua com a própria mãe, com o próprio pai andando. Tinha que parar porque vinha essa dor, e eu não sabia de onde que era.
E aí nós fomos fazendo um tratamento, né? Vamos descobrir a causa disso, né? Por que você tem isso até hoje? Tinha 20 e poucos anos. Nossa, ela viveu 20 e poucos anos com isso. Com isso. E aí, quando nós fomos, né, aplicando a técnica e tal, e ela foi vendo, e ela descobriu o quê? Pai era muito protetor. Muito. Assim. Então, toda vez que ela, desde pequenininha, que ela ia pra escolinha, o pai falou, cuidado que é perigoso escola, cuidado que é perigoso sair na rua, toma cuidado, fica sempre perto de um adulto. Quando ela ia passeio, mas olha, é perigoso passeio, você vai de ônibus sozinha, com os amiguinhos, mas tem que tomar cuidado, quem é que vai estar lá? E ela foi crescendo com isso, né? Quando chegou na adolescência, cuidado com o celular. Aí fora, você vai na rua, você pode ser roubada. Olha, cuidado ao atravessar a rua, olha, cuidado com o carro, porque os caras passam e roubam, os caras passam e pode colocar dentro do carro. Então, toma cuidado, filha. Toma cuidado com isso. Era isso a questão. A superproteção do pai fez com que essa, né, adolescente, jovem, ela não conseguia sair de casa, gente. Ela fazia aula de inglês na rua ao lado da casa dela. Ela tinha só que descer um pouquinho e fazer isso aqui. Ela não conseguia. Porque o coração dela parece que ia sair pela boca. Nossa. O medo que ela tinha de acontecer alguma coisa. E por incrível que pareça, o medo traz. O medo atrai. Ela saía, aí a mãe ficava olhando. Não, pode ir, olha. Fica aqui olhando, não vai acontecer nada. Ela ia, enquanto a mãe estava olhando. Ela virava a esquina, vinha alguém mexer com ela. Vinha um homem mexer com ela, ela voltava desesperada pra casa. Eu tinha Ou entrava, ela entrava em lojas e ela ficava apavorada, gente, apavorada. E quando a gente fez andar de ônibus, imagina, querer andar de ônibus, ia ter abuso, ia ser abusada. Então a gente, pais, tem que tomar cuidado com o que a gente fala com os nossos filhos, para os nossos filhos, porque às vezes você está achando que você está preparando ele para o mundo e você não está. Você está fazendo um mundo inferno, uma coisa assim, um terror. Que ajudar o filho a enfrentar o mundo. Enfrentar o mundo. Não pôr numa bolha, né? Exatamente. Então era assim, saía, tinha que levar, tinha que buscar, tinha não sei o quê. Depois da terapia, ela anda de ônibus para São Paulo, ela anda de ônibus para tudo quanto é lugar, sozinha, vai para faculdade sozinha, volta e tal. E não tem mais esse peso. Entende? Então são coisas que nós colocamos. Cristã, e era porque ela não era crente, ela não tinha fé? Não era isso, gente. Era, sabe, era uma coisa que foi ali investido. É ansiedade. É ansiedade. Desde pequeno. Se sentir desamparado. A ansiedade é isso. São marcas, né, que você se sente desamparado. Momentos que você se sentiu desamparado na sua vida. E vai causando ansiedade. E vai causando ansiedade. E ela vai aumentando. Se não tratada, ela vai aumentando. Até tornar-se um pânico, né? Síndrome do pânico. Sim. Então, são coisas que, às vezes, nós pais, achando que estamos fazendo o melhor pelos nossos filhos, acaba, né, prejudicando muitas coisas, né? Sim. Atenção aos pais. Criança com fobia social. Essa menininha que eu estou trabalhando, desde os 8 anos ela passa por bullying. E os pais nunca estiveram atentos a isso. Por isso a importância da mesa. Entende? De almoçar. Filha, como que foi a escola hoje? Como que foi lá? Como que foi os amigos? Ela vai sentir condição de falar, que ela tá tendo importância ali. Agora, se a criança chega em casa, o pai não tá nem aí, né? Não tá nem aí, vamos colocar melhor, né? A mãe trabalha, o pai trabalha, não tá tendo aquele tempo ali para, né, de qualidade com a criança. Chega à noite em casa, cansados, sabe? Tudo faz parte do que a gente vive hoje. Na época que eu tinha escola de educação infantil, tinha criança que entrava às 7 da manhã e saía às 7 da noite da escolinha, né? Mas porque o pai queria? Não, gente. É o que a gente tá vivendo hoje, é o que tem para hoje. É a nossa sociedade, não tem jeito, os dois têm que trabalhar. Então, qual o tempo que eu tenho que ter ali com meu filho? Não é a quantidade de tempo, mas a qualidade. Sempre preze isso, a qualidade que você vai ter. O olho no olho, sabe? Sentar e conversar com o filho, olho no olho. Né? Brincar com a criança ali que seja 5 minutos, por mais cansado que você esteja, né? Porque isso vai fazer com que a criança confie em você, né? E aí ela vai poder falar. A menina desenvolveu o toque, que o toque é tudo ansiedade, gente, é incrível que pareça. Todos os transtornos que tem aí,
O foco está na ansiedade. Se você resolver ali, ensinar a pessoa a combater a ansiedade, ela vai resolver todas as outras coisas. Então, a criança está ali, ela chega, recebia bullying, chegava em casa, não conseguia falar com o pai. No dia seguinte, a mesma coisa. Ela começou a se fechar, e cada vez se fecha mais, cada vez se fecha mais. Hoje ela tem medo de... Gente, ela tem medo de mandar mensagem WhatsApp para uma outra pessoa. Você sabe o que é isso? Olha a dor que essa criança, esse pré-adolescente está enfrentando. E são cristãos, tá? Os pais são cristãos, enfim. Que eu estou focando sempre no cristão, é que isso não... Nós não estamos isentos a isso. Nós não estamos isentos disso, entende? Sim. Então, e a dor que essa criança tem, carrega, sabe? E eu trabalhando agora com ela, toda a questão do bullying, tudo, desde os 8 anos, ela está com 13 anos, tá? Escola, né? Agora que o pai, né, os pais mudaram ela de horário de escola, está melhor, porque às vezes também o pai não acredita. É isso que a gente tem que cuidar. Às vezes a gente banaliza a dor do outro, achando que não é tudo essa frescura. Sim. E não é. Tem pessoas que não é. E cada um é um, viu? O teu emocional é diferente do dele, que é diferente do meu, que é diferente do seu. Tá? Então, precisa entender. Você precisa se entender. Você precisa entender até onde você consegue ir. E o momento que você tem que parar e falar, igual você falou, preciso de ajuda lá. Você falou, preciso de ajuda. Sim. Então, é isso. Não é vergonhoso. Entende? É como você ir ao médico. Você precisa fazer regularmente, ir ao médico para saber se está tudo, não é? Tudo ok? É a mesma coisa o teu emocional. E assim, a grande maioria das doenças são de fundo emocional. São de fundo emocional. Eu acredito muito nisso também. Eu comento bastante com a minha esposa sobre isso. Falo assim, cuida da mente, do psicológico, do emocional, porque muitas doenças são acarretadas por isso. O próprio envelhecimento é acarretado por isso. A palavra de Deus fala, acima de tudo, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Exatamente. O coração... a mente. E eu costumo falar muito com todos, né? Falo, o que você está guardando na sua mente? O que você tem deixado na sua mente, né? Quais são os lixos emocionais que você está deixando tudo aí guardado na sua mente? Em Provérbios, acho que é 23:4, ou ao contrário, fala assim, que a nossa vida, né, ela é conduzida pelo nosso pensamento. Então, tudo o que nós pensamos está refletindo na nossa vida. E é isso que essa bagagem que a gente traz. Então, se lá na minha mente, lá de pequena, estão coisas boas, tá? Vai indo coisas boas. Né? Se eu procuro elogiar meu filho, se eu procuro dar atenção para o meu filho, sabe? Todo um significado, né? Isso faz muita diferença. Tá? E aí ele vai carregando isso. Agora, se você não dá atenção, ele só se sente rejeitado ou abusado, porque a criança, desde o ventre da mãe, gente, sente tudo. Sente tudo. Desde pequenininho. E o que acontece com ela lá no ventre da mãe, ela vai carregar. Sim. Tá? Abandono é fatal. Rejeição vem lá do ventre. Entende? E quando você pega uma pessoa, que você olha para a pessoa e você já vê, nossa, essa pessoa teve problema de rejeição, e você começa a trabalhar, é isso mesmo. Ela vai carregando a vida toda dela. E ela, se ela não conhece a Deus, ela vai reproduzir também. Sim. A rejeição do filho, a rejeição da mulher, a rejeição, né, quem está próximo. Sim. Então é muito, muito importante isso. As memórias, né, as memórias da infância, né? A mesa é muito importante. A criança vai carregar a vida toda. Sim. Tá? Então, é importante. Rose, eu ia te fazer uma pergunta para você, né? Agora, esse é o seu trabalho e você recebe muitas pessoas com diversas situações, diversos problemas que elas estão lidando, também trabalhando com os dependentes químicos. Como é para você organizar isso para que
isso não seja um peso para você. Aquilo, né, de às vezes você, né, a dor do outro, né, mas você entender até onde você pode ir para que isso também não se torne um problema para você. Certo. Né? Esses dias uma cliente perguntou para mim assim, Rose, como que você faz para você estar sempre bem? Eu falei, a base, gente, é oração. A base é oração. É quando antes de eu começar os atendimentos, botar o joelho no chão e orar. É pedir a Deus realmente que não me revista ali da couraça, da justiça e que, sabe, que me cubra com o sangue dele, porque eu pego pessoas de todas as religiões, de todos os credos, com todas as bagagens, não é? Então, os cristãos é mais fácil, sim, porque eles já têm todo é só aqueles, mas eu tenho pessoas que têm problema espiritual, claro que tem. E eu tenho que estar ali sempre bem, dando, né? Mas é oração 24 horas. Cada pessoa que eu atendo é uma oração antes. Entende? Para Deus estar me dando sabedoria, para Deus estar, né, me usando ali. Porque o objetivo também da terapia, principal objetivo, é ser usada por Deus. É isso que eu sempre coloquei quando, né, todos os dias a minha oração. Senhor, eu quero ser usada por ti, eis-me aqui. Usa-me com essa pessoa, para que ela realmente vá lá. É Ele que conhece a nossa mente. É Ele que conhece aonde está a nossa dor. Para que Ele traga aquela dor que a pessoa está sentindo, que está fazendo todo o estrago na vida dela, emocional e físico, né? Então, assim, é palavra e oração, não dá para fazer sem. Não dá porque, apesar de ser online, os atendimentos são online, mas, você pega coisas que você olha assim, você fala, Senhor... Final do dia a cabeça tá... Jesus, olha, cure daqui, porque às vezes tem pessoas, por exemplo, eu peguei um rapaz lá da clínica, um menino muito sofrido. Muito. Gente, pensa em alguém que sofreu na vida. Eu falei, meu Deus do céu, ele deve ser da sua idade assim. Foi abandonado pelo pai, apanhava. Foi mandado por orfanato. A mãe não quis. Aí a mãe tentou. Primeiro, a mãe tentou matá-lo. Nossa. Tá? A mãe tentou matá-lo. Aí levaram ele pro orfanato. Ele ficou no orfanato até os 12 anos, foi abusado no orfanato todos os jeitos, por todas as pessoas. Nossa, gente. Saiu do orfanato quando tinha 12 anos, aí o pai dele estava preso. Sabe? O pai dele estava preso. O pai dele veio para a mãe e falou, para a mãe não, para a avó, que a avó colocou no orfanato, porque a avó não tinha condição de ficar com ele. Eu vou cuidar do meu filho agora, eu saí da prisão, vou seguir minha vida, tem um lugar lá, não sei aonde, lá em São Paulo, para morar, e vou levar meu filho. Ele, poxa vida, meu pai, vou morar com meu pai, todo feliz e tal. Quando ele chegou, quando ele foi com o pai dele, era embaixo de um viaduto, era a casa. E o pai dele abusava dele todos os dias. Nossa, gente. Ele não sabia como voltar para casa da avó, porque era criança, não conhecia nada. E ele entrou para as drogas, né? Aí ele foi viver o mundo das drogas. Então foi assim, um caos. Até o pastor, né, o pastor Mário, que chama lá, ele faz esse serviço, ele faz um trabalho lá na Cracolândia. Então ele pega lá da Cracolândia e leva, né? E esse menino estava lá na Cracolândia. E aí ele levou. Quando eu fui fazer a terapia com ele, veio fazer a terapia, eu levei um susto, porque... Como que ele aguentou até... Como que ele aguentou? E quando eu fui fazer a terapia, ele reviveu tudo. Ele sentia a mãe dele enforcando ele, asfixiando ele, entende? Então eu tô do outro lado e tô vendo a pessoa sofrer ali e passando por aquilo. Então, Senhor, capacita aqui porque não é comigo, agora é com o Senhor, porque eu não tô lá, não, né? Eu tenho que ir. Aí você com calma, você vai, chama a pessoa. Ele até fazia assim, ó. Ele tava lá como criança mesmo, sabe, gente? É uma coisa assim impressionante.
E ele vinha e ele falava, Rosa, eu não vou aguentar, porque eu tô vendo minha mãe fez isso. Ele não sabia. Ele não sabia da situação que a mãe dele tinha feito isso com ele. Na terapia que ele viu. Ele voltou lá e ele viu. E aí ele começou a ver todas as coisas que estavam acontecendo com ele. E aí a gente foi tratando. E ele foi se libertando de tudo aquilo lá. Graças a Deus, hoje ele saiu da casa. Pelo menos pelo que eu tenho visto nas redes sociais, ele está bem. Glória a Deus. Que bom. Então, assim, são muitas situações que eu vivi, que eu vivo, né? São muitas horas de atendimento. E tem casos e casos. Entende? Então, é assim, a gente carrega coisas que a gente nem imagina. E que faz toda a diferença. E glória a Deus que ele encontrou Jesus, que ele, né, foi liberto tanto espiritualmente como emocional. Sim. E ele está, pelo menos, está começando a caminhar aí numa vida reta, vamos dizer assim. Glória a Deus. Espero que ele continue, né, como os outros lá, sim, que eles continuem nesse caminho. Mas não é fácil mesmo, não. Você tem que estar alicerçada mesmo na base. Sim. Jesus, senão você não consegue. Eu tenho mais uma pergunta antes da gente avançar aqui. Aí acho que até o seu marido poderia também, mas como você tem o relacionamento com ele, acho que você vai poder responder por ele e já dar um spoiler para quando ele vier. É verdade. Né? Você comentou que você era ministra de louvor. E eu queria entender a relação da música com os sentimentos. Como é que você vê isso? A gente ouve de pessoas tipo, nossa, no louvor, Deus falou comigo, eu fui curada no louvor, tal. Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito disso, qual é a sua visão sobre isso? Uhum. Olha, a música, ela é muito importante, ela tem assim um significado muito grande, né? E sim, a música faz com que a pessoa melhore também. Ela traz memórias afetivas, né? Ela traz conforto também. Estou falando música no geral, né? Uhum. E a música de louvor, muito mais, né? Adoração, onde você está se entregando, onde você está, assim, né? Se colocando mesmo ali, para adorar, para louvar, para entender, para ouvir a palavra, para ouvir Deus. Então, a música também é um processo terapêutico gigantesco, né? E, como eu tinha comentado, a gente ia nos hospitais, né? Eu fiz algumas vezes capelania. E a gente ia na UTI, né? E as pessoas estavam ali tristes, sem ninguém, sem visitas. E quando elas ouviam lá no corredor, né? A gente ia lá em São Paulo, naqueles hospitais grandes. O violão, ela já mudava o semblante da pessoa. Entende? Então a música ela tem um poder muito grande em ajudar com terapia também, né? Em trazer a alegria, em fazer... Você começa a cantar, você vai pondo para fora, né? Então, ela também ajuda muito, muito no psicológico, no emocional das pessoas. Sim. E a música cristã, né? É a letra, é a melodia, é o motivo de você estar ali. Então, tudo isso reflete muito e melhora muito mesmo. Sim. Eu penso muito isso, né? Às vezes, quando você escuta uma música, te leva, né, para uma fase da sua vida. A música tem esse poder, digamos assim. Você vai lembrando como se a sua vida fosse um filme, qualquer trilha sonora daquele pedaço, exatamente, né? Nossa, essa afetivo, música, né? Começa a vir essas memórias. As memórias afetivas. É muito legal, E ela tem esse poder mesmo de trazer, né? Se você for, não sei se você já fez esse trabalho, em asilo. Sim. É muito interessante você começar a cantar músicas e no asilo não são todos cristãos, então às vezes eles pedem uma música lá da infância, uma música do namorados, tal, e que você até idosos com Alzheimer, eles lembram das músicas. Lembram. E o Alzheimer é muito interessante, né? Porque é aquela coisa de que você não queria lembrar. Você sofreu tanto na sua vida que é melhor esquecer. Entende? Então, é tanto sofrimento que é melhor não lembrar. A depressão também. Por que a pessoa com depressão, ela fica na cama dormindo? Melhor apagar aqui, né? Melhor não lembrar. É a mesma coisa da pessoa que bebe, né? Eu bebo para esquecer.
Eu não lembro. Mais ou menos é a frase famosa que o pessoal fala. Só que aí volta, lembra, do mesmo o jeito. problema tá lá, né? Ainda volto com uma ressaca. Por isso que essa terapia é legal, que você vai lá e você vai resolver. Ela vai lembrar sem dor. É isso que a gente fala. Você vai lá, a gente vai na raiz do seu problema. Imagina uma árvore. Os galhos dela são todos bonitos, né? Tá? Só que a raiz dela tá podre. Você vai lá todos os dias e você rega lá, né? Os galhos, você limpa as folhas e tal. A raiz tá podre. Vai adiantar do quê? Vai morrer. Vai chegar uma hora que vai cair todas as folhas e vão morrer. E vai morrer aquela árvore. Então, o que você tem que fazer? Ir lá na raiz da árvore, colocar o remédio lá naquela raiz, para que ela possa, né, ser curada ali daquela coisa que está ali nela e ela crescer. Assim é a terapia. Assim é a TRG. É nós irmos lá na raiz do seu problema e resolver. E resolver, uma vez resolvido, não volta mais. Não volta mais. Tá? Uma vez que você conseguiu mesmo resolver. Que aula, hein? Que aula. Rapaz. Muito bom. Você tá doido. Bom, mais alguma pergunta agora? Não. Vamos fazer umas perguntinhas pra ela, então? Vamos. Agora. Como assim? Agora é pra descontrair. Tirando a caverna do diabo. Agora Sai da caverna. Tirando a caverna. A gente tá na nossa segunda temporada do podcast. A gente veio com um quadro novo. Algumas pessoas já participaram desse quadro. É super tranquilo. A gente faz algumas perguntinhas a seu respeito para o pessoal poder te conhecer. Esse quadro chama Essa ou Aquela. Então imagina, Rose, que você entrou no ambiente e tem 2 mesas. E naquelas mesas tem algo ou alguém e você vai decidir em qual mesa que você vai sentar. Perfeito? Bora lá? Bora lá. Vamos lá. Pizza ou hambúrguer? Nossa, cara. Pizza burger. Pizza hambúrguer. Se meu marido estivesse aqui, ele ia falar, ela não gosta de nada disso. Não. Primeira pessoa, cara. Ai, pizza hambúrguer, entre os dois, olha, a parada é dura, mas eu vou numa pizza. Vai numa pizza, vai né? numa Mais pizza, tranquilo. vai. Churrasco ou comida japonesa? Churrasco. É. De comida japonesa. Também não. Aleluia, Jesus. Café ou chá? Ambos, pode ser ambos ou tem que ser um? Chafé. Pode chafé. Eu gosto dos dois. Dos dois? Você fica um pouquinho em cada mesa, né? Um pouquinho em cada Um mesa, pouquinho em vai cada isso. mesa. É. Filme ou série? Ai, é difícil, porque eu gosto dos dois, mas sério. Sério. Praia ou campo? Campo. Sou mais campo do que... Campo ganhou. Por enquanto. Tá ganhando, cara. Culto de manhã ou à noite? Eu prefiro manhã. De manhã? Eu prefiro manhã. Não deu tempo de pecar ainda, né? Pecou pouco, né? Só xingou o despertador, né? Pecou pouco. Né? Tudo bem. Worship ou harpa cristã? Todo mundo dessa aí, Todo sabe? mundo fica, opa. Dudum. Eu gosto bastante da harpa, viu? É isso aí. Nívia Soares ou Gabriela Rocha? Vou na Nívia, vai. Vai na Nívia. Esther ou Ruth? Olha, eu sou mais Esther. Mais Esther. Paulo ou Pedro? Ah, Paulo. Nem. Sou fã número 1. E a pergunta que o Cauê sempre faz, eu incorporei já aqui para as próximas. Quer fazer, Cauê? Pode fazer. Gênesis ou Apocalipse? Ah, eu vou de Gênesis. Mais light. Mais vai. Mais alguma? Eu acho que é isso. Legal, acho que é isso. Deu pro pessoal conhecer um Deu, pouquinho. deu bem sim. tranquilo, essa Falei gente. muito, né, gente? Não, imagina, Não, você falou o maravilhoso. necessário. Nossa, Exatamente. deixasse Você aqui, tá doido. gente. Você tá doido. A gente vai fazer uma sessão de terapia agora. É importante ter essa conscientização, né? Eu acho que seria essa palavra, conscientizar as pessoas, porque vou falar como cristão e pelos cristãos, não vou generalizar, mas generalizando, entendeu? A gente tem preconceito com terapia. Eu fiz
passei com o psicólogo, eu sei o quanto foi bom, eu só não tomei os remédios que ele passou, né? Porque eu sou contra a medicação, mas, né, eu sei o quanto um profissional, e assim, eu deixo muito claro, que nem eu falo pros meus pacientes, falo assim, Deus deixou médico para cuidar da nossa saúde, deixou dentista para cuidar da nossa boca, mecânico para cuidar dos nossos carros, e deixou profissionais para cuidar da nossa mente, do nosso sentimento, e é importante nós estarmos passando, muito bom, foi um prazer ter você aqui na mesa com a gente, aprendemos bastante. Nossa, demais. E foi incrível mesmo. Sim. Eu que agradeço. E o que eu sempre falo, né? Quando você estiver se sentindo, né? Por menor que seja ali, não estou muito legal, procure ajuda. Procure ajuda. Não leve esse preconceito. E para as mulheres, não queira fazer tudo. Você não dá conta. Não queira fazer tudo. Não precisa a sua casa estar limpa todos os dias. Não precisa você fazer tudo ao mesmo tempo. Faça uma coisa de cada vez. Você vai se cansar menos, vai ser mais produtivo e você vai estar bem. Procure fazer o que você gosta de fazer. Você gosta de ler? Reserve um tempo para você ler. Você gosta de ouvir música? Reserve um tempo para você ouvir música. A gente precisa de tempos a sós. Sim. Né? Tempos a sós também. Então, gosta de série? Pega um dia aí, faz aí, assiste todos os doramas. Muito bom. Então, eu acho que é isso. Não deixe, né? Não fique... Deixe o preconceito de lado e viva, gente, da melhor maneira possível. Sim. Né? Muito obrigada. Imagina, a gente que te agradece. O chamado aí, me conhece? Imagina, mas assim, foi uma honra, como o Cauê falou, foi uma aula realmente, né? Como o Vini comentou também, né? Acho que para quem está assistindo, realmente procurar ajuda. Sim. Cuidar da mente, cuidar do coração, porque é necessário. E Não a é gente... tudo do diabo, gente. E a gente... Jesus falou, né? Que nesse mundo a gente ia ter aflições. E cada vez mais, conforme as coisas vão caminhando, o amor de muitos está se esfriando e a gente tem que enfrentar isso no dia a dia, no nosso trabalho. Quantas vezes a gente tem que passar por lutas, provações. E acho que ter esse olhar também, né? De entender, de olhar para a pessoa e saber amá-la, né? De não entrar, nossa, essa pessoa é grossa, essa pessoa é assim, é assada. Peraí. Ela também precisa de ajuda. Ela está precisando ser tratada também, né? Mas cabe a nós, a gente, já que nós temos esse entendimento, mas será que eu não preciso ser tratado também? De simplesmente a gente se colocar num lugar de acusar e de apontar, peraí, talvez eu precise ser tratado disso aqui para eu poder entender melhor e até para eu poder ajudar melhor, né? Porque uma pessoa ferida não vai conseguir ajudar uma outra pessoa ferida. Aí é ferida atrás de ferida e nada se vai. Obrigado mesmo pelo seu tempo, pela sua disposição, por ter vindo de tão longe. Seja madrugada, cara. Mas obrigado mesmo de coração pelo seu tempo, né? Antes o Cauê faz os agradecimentos e a gente queria depois que você falasse um pouquinho como é que o pessoal te encontra, como é que o pessoal fala um pouquinho do seu trabalho, o horário que você atende, como é que funciona, tá? Mas segue aí. Moço, obrigado mesmo. De verdade, foi uma aula mesmo de saúde mental. E faço das palavras do Vini a minha. Cara, nós somos preconceituosos com isso, sim. Nós todas as coisas são espirituais, sim. Ao mesmo tempo, algumas têm que ser tratadas no físico também. E uma delas é a saúde mental. Então, obrigado. Que Deus continue te usando nessa clínica, que Deus continue te usando em outros lugares, que Deus continue te capacitando, te dando força e te revestindo do poder dele para que você continue nisso daí, porque a caminhada é longa. E que nós possamos falar assim, seguimos por Cristo. Então, Deus abençoe, obrigado pelo seu tempo, pela sua disposição, Deus abençoe sua casa, sua família. Sim. Então, cara, obrigado e sempre vai ter um lugar aqui. Com certeza. Na mesa pra gente poder falar sobre saúde mental. Com certeza. Obrigada. Tá precisando. Depois te entregaremos um presentinho. Pode deixar. Olha pra essa câmera aqui, ó. Fala as formas de entrar em contato, seu trabalho, horários, essas coisas. Tá, os meus atendimentos são online, então lá no conforto da sua casa, né, a gente faz atendimento. Eu trabalho manhã, tarde e noite, né? E você vai me achar no Instagram, Rose Terapeuta. Tá, a gente coloca. Tá? A gente vai colocar. Tá? O meu
telefone também eu deixo, né? E vocês também podem colocar. Tá. Tá bom. É isso. E estou à disposição, né? Trabalhar, também participar de eventos, É isso porque aí. é importante estar divulgando e falando. Conscientizando, né? Palestras também? Palestras também. Ah, legal. Legal, Tá? legal. Então, inclusive, hoje, dia 8, eu tenho uma para estar fazendo. A gente vai fazer sobre a mesa e vou estar falando também. Que Legal. Então, é isso. Estou aqui para o que der vier. É isso. Glória a Obrigado. Deus. Amém. Obrigado mesmo. Você que tá aí, você gostou do episódio? Então não deixe de deixar o like. Deixa o like pra gente, comenta aí, você gostou. De repente, poxa, falou comigo esse episódio, quer conhecer um pouquinho mais do trabalho da Rose, entrar em contato. A gente faz essa ponte aí também. Rose, comentaram lá, a gente quer ajudar aí também você, alguém que você quer indicar. Então, a gente falou de tantas coisas preciosas nesse episódio, tanta coisa boa, né? Eu tenho certeza que tem alguém que você pensou, poxa, alguém precisa ouvir isso e tal. Então, compartilha, vai lá no Instagram também, @Juntos na Mesa, compartilha, a gente vai postar alguns trechinhos também, como o Cauê sempre fala, aquele aviãozinho que fica lá, é pra voar, né? pra decolar. É pra decolar, então compartilhe com quantas pessoas você puder, vamos fazer isso, chegar isso nas pessoas, levar adiante essa obra, que eu tenho certeza que vai continuar abençoando muitas vidas e muitas famílias. Amém? Amém. Glória a Então é Deus. isso. Ficamos por aqui. Nos vemos no próximo episódio, onde estaremos mais uma vez Juntos na mesa. Deus abençoe. Glória a Deus.